Como constituir esta EIRELI? Quem pode constituir uma pessoa física ou então uma pessoa jurídica? A pessoa jurídica, ela poderá ser titular ali de uma EIRELI e também figurar ali numa sociedade limitada como sócia. Não existe este problema, ou seja, a pessoa jurídica poderá ser titular de mais de uma EIRELI e figurar como sócia, aí como eu disse, em outra sociedade limitada. Já quando eu me refiro à pessoa natural, ela somente poderá ser titular de uma única EIRELI. Isso vai fazer com que também ajude a desaparecerem estas EIRELIs. Por quê? Porque na sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, que também eu tenho ali uma única pessoa que constitui aquela, entre aspas, sociedade, ela poderá ter mais do que uma sociedade unipessoal. Então, por que ela vai se limitar à criação de uma EIRELI quando hoje é possível ela criar uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, assim como é criada esta EIRELI? Olha, e eu falarei sobre a sociedade unipessoal de responsabilidade limitada aí para frente, tá? Então, só você aguardar. Por que estou tratando aqui da EIRELI? Porque existem muitas EIRELIs que já foram constituídas. Então, é importante as pessoas saberem como que ela funciona, se é possível elas passarem a ser uma sociedade unipessoal, uma sociedade limitada, até uma sociedade anônima. Eu comentarei isso daqui para frente, tá? Então, como eu disse, o titular aqui dessa EIRELI, ele poderá ser uma pessoa física ou jurídica. No caso da pessoa natural, titular somente de uma EIRELI. Já na pessoa jurídica, ela poderá figurar como sócia aí junto a outras sociedades. E poderá ser nacional ou estrangeira. Só que acontece, com relação à estrangeira, aos estrangeiros, existem certas limitações, que são aquelas limitações que nós temos para a criação de sociedades limitadas, sociedades anônimas. Por exemplo, não é permitida a atividade de cabotagem, são vedadas atividades ali no sistema financeiro nacional. Então, o que acontece? Existem aí essas restrições para os estrangeiros, que, como eu disse, que também são aplicadas aí aos outros tipos societários, a sociedade anônima, a sociedade limitada. Então, essas aí são as pessoas, tá? O que acontece? Com relação à capacidade, tá, de ser o seu único titular. Essa capacidade é aquela mesma que eu vou analisar capacidade para a pessoa ser sócio de uma sociedade limitada. Então, o menor de 18 anos não poderá ser ali o seu único titular, exceto se ele for emancipado, né? Daí ele vai poder ser ali o seu titular. Então, existem essas limitações da sociedade limitada. Eu vou aplicar as normas da sociedade limitada e da sociedade simples aqui supletivamente ao caso da EIRELI. Isso daí é muito importante saber. Agora, não existe, como eu disse, para as atividades existem ali restrições. Agora, não existe limite de faturamento. Ela pode faturar quanto quiser. Já no caso da MEI existe um limite de R$81 mil por ano, tá? Então aqui não existe limite de faturamento para a EIRELI. E como que ela é criada? Então, pela vontade de basta a vontade de uma única pessoa, né? No caso da sociedade limitada eu tenho que ter a vontade de duas pessoas, basta a vontade de uma pessoa. Então ela é criada de uma maneira originária ou então de uma maneira derivada. De uma maneira derivada quando? Quando todas as cotas sociais, vamos imaginar que era uma limitada com dois sócios, um faleceu ou saiu da sociedade, só tem um sócio. Então, existe um prazo de 6 meses para que exista a recomposição daquela sociedade. Então, ela poderá se tornar uma sociedade unipessoal, ou então o seu titular, ali o seu único sócio, poderá optar ali em vir a ser uma EIRELI, o que, sob o meu ponto de vista, né, de uma maneira geral, eu não acho ali interessante. Mais interessante seria para ela, então, optar por se tornar ali, se não quisesse um outro sócio, uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Quando eu falei que a pessoa só pode ser titular ali de uma única EIRELI, ela vai ter que declarar isso no seu ato constitutivo. Então não é um contrato social, porque não existe sócio.
chama-se ato constitutivo. No ato constitutivo, ele vai declarar que ele não figura ali como titular, né, de uma outra EIRELI. E, tá bom, mas como é que faz para constituir? Quais são as cláusulas contratuais aí obrigatórias para esse ato constitutivo? Então eu vou dizer para você, você pode olhar lá no manual que se chama Manual do Registro da EIRELI, tá? Você vai ver no Departamento de Registro de Empresas e Integração. Então você olha nesse manual que lá tem as cláusulas que são obrigatórias. O que acontece? A base dessas cláusulas obrigatórias, elas estão estabelecidas no artigo 997 do Código Civil, mas é preciso que seja feita uma adaptação para aquela constituição desse empresário individual que tem um único titular, né? Tem situações lá que do artigo 997 que não serão aplicadas porque ali fala da questão relacionada à sociedade. Aqui não é sociedade, não existe mais de um sócio, né? E, como eu disse, existem limitações. Não será possível a criação de uma EIRELI, de uma empresa, já veja, olha, empresa individual de responsabilidade limitada. Para advogados. Advogados vão fazer o quê? Vão criar a sua sociedade, sendo o único titular, único sócio, a sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, que tem ali o seu modelo de ato constitutivo disponibilizado pela própria OAB. Então, no caso de advogado, a profissão regulamentada pela OAB vai criar o quê? Sendo o único titular, uma sociedade unipessoal de advocacia, tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí desse vídeo, que você possa chamar os seus colegas para continuar assistindo esta apresentação, que tem muito assunto ainda pela frente. Estou aqui na primeira semana fazendo essa exposição, serão 30 dias, inclusive aí nos sábados e nos domingos, tá bom? É claro que você não precisa assistir no sábado e no domingo, né? Mas sábado e domingo também serão postados os vídeos, tá? Então, te aguardo no próximo vídeo, tá legal?